Próximo item, então, o item 2, diz o seguinte: dois blocos, um de madeira e outro de chumbo, ambos de mesmo volume, estão totalmente submersos em água, com faces paralelas à superfície. O bloco que sofre maior empuxo é o de madeira, pois ela é menos densa que o chumbo. Bom, é importante aqui a gente lembrar como se calcula o empuxo, tá? Então, para calcular essa força de empuxo aqui, que a gente já definiu no primeiro item, bom, existe uma fórmula para fazer isso. O empuxo é igual a densidade do líquido, ou densidade do fluido, vezes o volume de fluido deslocado, ou seja, quando um objeto como esse aqui, ele é submerso, como a água e o objeto não podem ocupar o mesmo espaço, o líquido, né, se for a água, por exemplo, ela vai ser deslocada. Então, o volume que fica submerso, e nesse caso aqui é o volume todo do objeto, é justamente esse volume aqui que se utiliza na hora de calcular o empuxo. E o empuxo também depende do local no universo onde você está, então da aceleração gravitacional, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que você tem dois blocos, um de madeira e outro de chumbo, ambos de mesmo volume. Isso aqui é importante, porque o que influencia no valor do empuxo é justamente o volume de fluido deslocado. Esse é um item importante aqui. A densidade do fluido não muda, né? Porque eu estou dizendo aqui, o enunciado está dizendo que eles estão totalmente submersos em água, então a densidade do fluido é a mesma nos dois casos. E os objetos possuem o mesmo volume, portanto, mesmo volume, mesma densidade, mesma aceleração da gravidade, então o empuxo não é maior, tá? Não existe isso aqui de empuxo maior, o empuxo é igual nos dois casos, portanto esse item é mentiroso, falso, você não marcaria ele, tá? O item 4, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Um cubo de madeira de massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico flutua em um líquido de massa específica 1,2 gramas por centímetro cúbico. A relação entre as alturas emersa e imersa é 1/2. Então veja só, antes de eu descobrir o que é essa relação aqui entre as alturas emersa e imersa, eu primeiro tenho que imaginar a situação. Então eu tenho um cubo de madeira que flutua. A condição de flutuabilidade é essa aqui. A condição de flutuabilidade é que o peso do objeto seja igual ao empuxo. Então, o peso dele vai ser igual ao empuxo. O empuxo é uma força vertical e para cima. Se você não lembra aí, né, o empuxo é uma força vertical e para cima, enquanto que o peso é uma força vertical e para baixo. Para que um objeto esteja flutuando, essa condição aqui de que o peso é igual ao empuxo é necessária, tá? Como é que a gente calcula o peso de qualquer coisa? Massa vezes gravidade. E o empuxo, a equaçãozinha aqui de cima, densidade do fluido vezes volume do fluido deslocado vezes gravidade. De imediato, você já pode liquidar aqui a gravidade, porque ela aparece dos dois lados da minha equação. Então eu fico com massa do objeto igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado. Agora eu preciso que você lembre que densidade é a razão entre massa e volume. E dessa relação matemática aqui, dessa definição de densidade, eu tiro que massa é igual a densidade vezes volume. Basta eu passar o volume, que está dividindo a massa, multiplicando a densidade. Isso aqui eu vou utilizar nessa situação para trocar essa massa aqui. Ele vai ficar desse jeito. Então, ao invés de massa do cubinho de madeira, vou colocar aqui densidade do cubo vezes volume do cubo. Isso tem que ser igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado.
Agora sim eu posso substituir os valores, né? Então eu posso trocar ali o valor da densidade ou massa específica. É importante frisar que densidade e massa específica é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então eu posso trocar essas informações aqui no lugar da densidade do cubo e da densidade do fluido. E o que eu tenho é isso aqui. Bom, seguindo a continha, eu isolo o volume do fluido deslocado, porque eu quero estabelecer uma relação entre quanto do volume total do objeto, do cubo, está submerso, né? E o volume submerso é justamente o equivalente a esse volume deslocado. Fazendo essa continha, 0,8 dividido por 1,2, eu posso transformar isso numa fração. Isso vai dar 2/3, né? Então, portanto, o volume do fluido deslocado é igual a 2/3 do volume do cubo todo. Como é que isso fica num desenho? Você teria isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui, um cubo representado, onde eu tenho o volume dele dividido em 3 partes, sendo que 2/3 desse volume estão submersos, tá? Então esses 2/3 submersos, e sobra aqui 1/3 então para fora do líquido, imerso, ok? Mas lembre, a pergunta é, ou melhor, a afirmação diz que a relação entre as alturas emersa e imersa é de 1/2, né? 1/2, 1,5. Vamos ver se isso se confirma. Então, o que eu tenho? Eu tenho que fazer uma divisão entre a altura emersa, que é essa parte aqui que ficou para fora, 1/3, pela altura imersa, que é esses 2/3, ou são esses 2/3. Se eu fizer essa divisão, é uma divisão de fração, né? Eu tenho 1/3 para fora e 2/3 embaixo, submerso. Você deve lembrar que numa divisão de fração, eu mantenho a primeira fração, 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2, né? Então eu posso simplificar isso aqui, e o resultado é justamente que a razão entre a altura emersa, que é o que fica fora do líquido, e aquilo que fica dentro do líquido é 1/2, é meio, ok? Então mais um item verdadeiro, marque ele ali.